Estamos aqui com o pessoal da Rádio TV Web, apresentando Cláudio Edinger, uma ação em conjunto com o pessoal da WA Imagens, apresentando esse palestrante que tem uma grande história na fotografia. Vou fazer umas perguntas rápidas, porque a gente tem uma galera esperando a gente para a palestra aqui, então a gente não vai demorar muito, Cláudio. Bem, para a gente entender um pouco do começo, a gente, lendo sobre a tua história, viu que você começou na fotografia quase na mesma época que você começou a faculdade de economia. Você formou em economia, mas a fotografia foi realmente o caminho que você seguiu. Que hora que deu essa divisão e como é que você tomou essa decisão pela fotografia? O que te levou a tomar isso? Era uma época que a gente lia muito. Lia de tudo, Tolstói, o Garcia Marques, Dickens, tudo que podia, que a gente botava a mão, lia, né? E essas imagens literárias, elas ficavam planeando na cabeça da gente. E a fotografia é isso, né? Você não é fotografar o que tem lá fora, é fotografar o que tem dentro. Porque o que é legal na fotografia, pelo menos para mim, é você poder tirar imagens lá de dentro que revelam quem você é. Certo. E aí foi automático. Eu fiz economia, mas jamais podia me imaginar trabalhando no escritório nunca. Às vezes fechou o ciclo e depois... Mesmo assim, me formei porque ao lado da faculdade de economia tinha a faculdade de arquitetura, tinha um laboratório onde eu revelava minhas fotos. Então, de certa forma, estar na faculdade de economia era estar fazendo fotografia na faculdade de arquitetura. Bacana. E foi por aí que foi a tua formação técnica? E aí eu fui, aprender a usar o equipamento? Fui fazendo, aprendendo, porque naquela época era tudo muito faz e aprende, entendeu? E não tinha escola, não tinha faculdade como tem aqui hoje, né? A gente ia lendo, um ia contando como era, o revelador que usava, o papel que usava, entendeu? E aí a gente foi fazendo. Você deu até uma pista, mas já são 40 anos de trabalho, né? Por aí, mais do que 40 anos, eu contei uns 44 anos mais ou menos. Mais ou menos isso. Na verdade 40, vai fazer 40 de verdade o ano que vem, né? Sim. Que antes, enfim, a gente começou a fotografar com 12 anos, quando eu ganhei uma máquina de plástico, mas não era uma coisa em que eu sabia que era o que eu ia fazer o resto da vida, entendeu? Bacana. Mas quando eu comecei, depois da faculdade de economia, não tinha mais dúvida do que eu ia fazer. E lá do teu primeiro trabalho para agora, o último foi o Índia, né? O teu último trabalho é esse. Uhum. Como é que se dá esse teu processo criativo? A partir de qual ponto você começa um trabalho, decide por aquele trabalho? Como é que acontece isso? Olha, foi indo meio que intuitivamente. O primeiro trabalho que eu fiz no Edifício Martinelli, em São Paulo, foi de uma conversa com um sociólogo amigo contando que era um favelão. Chegou a ser o prédio mais chique, o primeiro arranha-céu da América Latina, foi caindo, virou um favelão. Então esse contraste me interessa, sempre me interessou, tanto é que hoje eu uso uma forma de fotografar que fala muito desse contraste, do paradoxo, né? Do que é a vida humana, né? Essa ambiguidade, as contradições entre a favela e o prédio luxuoso, né? Entre o preto e o branco. Isso, de certa forma, influenciou Hoje você trabalha hoje, já há algum tempo, você trabalha com um grande formato, foco seletivo. Foi uma decisão que, ao longo do tempo, você mudou. Foi amadurecendo com o tempo. Ela já existia antes, só que como eu não tinha essa câmera que faz isso, o foco era o flash. Sim. Então eu colocava o flash num elemento, subexpunha o fundo ficava escuro, o flash estava um realce, é a mesma coisa, entendeu? É uma questão de, dentro da síntese, né? A fotografia é síntese, dentro da síntese, encontrar a síntese da síntese, né? Que no fundo é o que a gente busca, né? Bacana, ótimo. E você passou, logicamente, a passos largos nessa questão da transição entre o analógico e o digital. Uhum. Como é que é hoje o teu trabalho? Assim, quando você passou, se hoje tem essa parte digital, o tanto que é dentro do teu trabalho isso? Olha, eu trabalhei 12 anos com a 4x5, antes trabalhei com a 6x6, sempre analógico, filme, né? E aí chegou uma hora que acabou o filme da 4x5, difícil de encontrar, acabou quem revelasse o filme,
trabalhar com a 4x5 é mais ou menos jogar vôlei com peso de 30 quilos nas costas. Entendeu? Que é legal. Se você pula muito, é jovem, é ótimo. E a hora que você tira o peso, como eu fiz agora, você voa. Verdade. Então eu trabalho com uma pequena como se fosse uma 4x5, né? Trabalho com uma Canon 5D, trabalhei com a Nikon D800, como se fosse uma 4x5. E a agilidade que a gente tem e a facilidade é leve, eu não preciso mais escanear cada slide 4x5, eu tinha que escanear, limpar, mandar limpar e tratar. Agora não, agora já vai direto. Então, facilitou muito a minha vida por um lado e por outro, perdão, por outro eu fotografava 2 chapas de cada coisa, hoje eu faço 20. Então, haja espaço no computador. Né? Bacana. Tem muita coisa para a gente conversar, mas eu vou encerrar já agora porque tem uma galera esperando a gente. Esse pessoal que está esperando na palestra, o tema da palestra, o que o pessoal vai ouvir, o que a gente pode esperar de você? Eu vou falar um pouco da minha trajetória, da minha história, de eu ter vindo para os Estados Unidos, morar 20 anos, como isso influenciou meu trabalho, né? Porque o americano tem uma disciplina, uma profissionalização muito séria, né? Eles são muito sérios na parte profissional. E eu acho que o que a gente é muito sério na parte criativa. Sim. Eu acho um bom casamento isso. Bacana, perfeito. Cláudio, muito obrigado pela tua presença. Imagina, obrigado. Prazer de Camboriú agradece ao Wagner da WA. Muito bom de ter tido essa oportunidade. Muito obrigado. Algumas palavras para os alunos, fica à vontade, está aberto aí. Não, boa sorte. Beleza. Muito obrigado, gente. Esse foi Cláudio Edgar, com a palestra para vocês aqui da faculdade. Está aberta a faculdade para conhecer, enfim. Obrigado pela presença. Até a próxima.